Olá, bom dia, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão de seu Santo Espírito esteja com você neste novo despertar com Deus. Hoje nós vamos aprender juntos os ensinamentos do capítulo 28 de Deuteronômio em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Este capítulo nos traz um tema muito importante: o segredo para alcançar as bênçãos. Toda pessoa nesta vida deseja prosperar e ser feliz, não é mesmo? Mas como realmente alcançar este propósito? Qual o segredo real? Como realmente desfrutar de uma vida de bênçãos, apesar de vivermos em um mundo cheio de problemas? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? Deuteronômio 28 é um capítulo significativo que descreve as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência a lei de Deus. Moisés advertiu o povo de Israel a escolher a obediência, pois ela trará vida e prosperidade, enquanto a desobediência trará destruição e desgraça. Ele os exorta a se apegarem firmemente à aliança que fizeram com Deus e a permanecerem fiéis aos seus mandamentos. Este capítulo serve como um lembrete solene da importância da fidelidade a Deus e das consequências sérias da rebelião contra Ele. Vamos conhecer em detalhes estes ensinamentos no capítulo 28, a partir de agora, em nosso estudo de hoje, e você está convidado a acompanhar. Vamos então aos comentários dos versículos deste capítulo 28. Comentando o verso 2, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Você pode comparar com o Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Se o povo de Deus buscasse e seguisse a Deus, suas bênçãos os perseguiriam. Eles não precisariam perseguir diretamente bênçãos e felicidade, porque elas seriam frutos naturais, resultados naturais alcançados. Verso 4, falando do fruto. Os filhos dos hebreus, suas plantações e seus rebanhos seriam abençoados. Ou seja, uma bênção tripla para um povo de cultura agrícola. Esses eram os elementos cruciais da vida. O fruto do teu ventre, uma promessa de que não haveria nascimentos prematuros, nem abortos, e também descreve o êxito em criar os filhos saudáveis. O verso 5 fala da bênção do cesto e da amassadeira, usadas em casa para armazenamento e preparo de alimentos, especialmente do pão. O verso 6, entrares e saíres. Esta expressão, que se refere às atividades diárias normais, sublinha a abrangência da bênção divina. Deus abençoaria de todas as maneiras um povo obediente. O verso 7, 7 caminhos. Quando avançassem contra Israel em formação fechada,
Como era costume na época, os inimigos seriam espalhados como uma turva desorganizada. Isso aconteceu sobre os midianitas e sobre os sírios, mais à frente na história de Israel, no livro de Juízes e de Reis. O verso 10 descreve chamado pelo nome do Senhor. Isso significa que eram povo de Deus e, portanto, estavam sob sua proteção. O verso 18, seu bom tesouro, o céu. Essa expressão idiomática expressa a convicção de que a chuva, tão crucial para a prosperidade agrícola de Israel, era um dom de Deus. Aqui temos uma advertência implícita contra as religiões cananeias da fertilidade que atribuíam a precipitação das chuvas ao famoso deus pagão Baal. Você pode conferir na história de Elias e Acabe, no livro de Reis. Também diz o verso 12, emprestarás a muitas gentes. A capacidade de emprestar está relacionado à abundância. O verso 15, te alcançarão. Não há modo de escapar de Deus, senão correndo para Ele. Nem se pode fugir de sua justiça, senão fugindo para a sua misericórdia. Agora o verso 20, me abandonaste. A violação do primeiro mandamento era a essência do pecado de Israel. Note como essas palavras de Moisés passam quase imperceptivelmente para as de Deus, como frequentemente sucede nos escritos proféticos. Agora o verso 23 fala céu de bronze e de ferro, significando que nenhuma chuva atravessaria o céu e nem penetraria a terra. No verso 26, pasto a todas as aves, animais da terra. Que degradação! O homem que recebeu autoridade sobre o reino animal, sendo devorado pelas aves e pelos animais. 28. O pior dos juízos é aquele que faz o homem se constituir em terror para si mesmo e na sua própria destruição. O versículo 30 descreve mulher, casa e vinha. Este versículo representa a frustração total dos maiores sonhos do homem, a frustração dos seus melhores esforços, ou seja, no casamento, na família e no trabalho. Verso 34, e te enlouquecerás. Uma das maldições para aqueles que rejeitam a Deus é que eles enlouqueceriam ao presenciar todas as tragédias ao redor deles. Você já sentiu que enlouqueceria se ouvir mais uma notícia sobre sequestro, assassinato, guerra, crimes hediondos? Muito da maldade do mundo é um resultado do fracasso das pessoas em reconhecer e servir a Deus. Quando você ouvir más notícias, não lamente desesperançadamente como fazem os não crentes pelo futuro. Lembre-se que, a despeito de tudo, Deus tem o controle e virá um dia para tornar tudo como deve ser. Ou seja, Deus trará justiça. Agora o 35. Planta do pé à cabeça. A descrição de um tormento, que também foi usado para descrever a experiência de Jó.
lá no livro de Jó, capítulo 2, verso 7. O verso 36 fala com relação à futura monarquia em Israel. O verso 38, colherás pouco. Esta é uma descrição gráfica da fome. O cumprimento desta maldição se deu, ela se cumpriu, pouco antes do cativeiro babilônico, descrito em Jeremias capítulo 14. Agora os versos 47 e 48, o argumento é que se era difícil demais obedecer aos mandamentos de Deus, que são a plenitude da vida, da alegria e da prosperidade daqueles que neles andam, muito mais pesados vão ser os mandamentos dos inimigos, que se deleitam em torturar seus prisioneiros, assim como Satanás tortura aqueles que escolhem serem prisioneiros do pecado. Que verdade terrível é esta que o capítulo 28 apresenta, não é mesmo? Verso 49, da extremidade da terra, expressão figurada indefinida que significa bem longe, também descreve águia em mergulho, simbolizando a velocidade e o poder dos inimigos, entre eles os assírios e os babilônios, que arrasaram com os israelitas no tempo futuro. Também descreve que estas nações teriam um idioma que eles não compreenderiam, embora os idiomas da Assíria e Babilônia tivessem afinidade com o hebraico, não eram compreendidos pelo israelita mediano. O verso 53 fala que essa maldição teve seu cumprimento assustador durante os cercos de Samaria e de Jerusalém, no livro de 2 Reis, capítulo 6, e Jeremias 19. Lamentações também descreve capítulos 2 e 4. Versos 54 continua descrevendo essas consequências, essas maldições. Será mesquinho. É possível que isto se refira a alguém que cobice o alimento dos outros membros da própria família e os observa com o propósito de prejudicá-los. 56. A mais mimosa das mulheres. Aqui é a descrição de uma mulher a quem se ensinou a observar e a praticar bons modos próprios da cultura e da vida social. Comentando o verso 58, palavras desta lei escritas neste livro para temeres. A finalidade da lei de Deus é levar os homens ao temor de Deus, que sendo o princípio de toda sabedoria, é a fonte vital da vida humana. A própria palavra lei, como já falamos, no hebraico se pronuncia Torá, fala em guiar alguém até o alvo, que é Deus. Olha que interessante. Também fala que este nome glorioso e terrível, o nome do Senhor, uma das curiosidades da história e da revelação é a perda da pronúncia correta da palavra hebraica YHWH, que significa Jeová, nome mais íntimo e pessoal de Deus no Antigo Testamento. Jeová é a grafia que proveio da combinação entre estas consoantes e as vogais de outra palavra, Adonai. No decurso do tempo, o nome deixou de ser pronunciado, porque os judeus dos tempos posteriores o consideravam por demais sagrado para ser falado e porque temiam alguma violação. É traduzido por Senhor, na versão da Nova Versão Internacional
e também da versão Almeida atualizada. O verso 64, o Senhor vos espalhará. A desobediência traria não só a derrota, mas o exílio também. Essas palavras se cumpririam na queda de Samaria no ano de 722 a.C. e depois na queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 586 a.C. Foram novamente cumpridas quando Tito transportou muitos judeus ao Egito após a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Esse notável aviso sobre o exílio foi dado antes mesmo de Israel ter entrado em Canaã. Só pela inspiração divina, Moisés poderia ter previsto, de modo tão claro, o resultado da desobediência. O verso 68 é um capítulo um pouco longo, mas aqui diz navios, provavelmente navios usados para o tráfico de escravos. Fala de voltar ao Egito. Israel foi redimido da escravidão do Egito, mas muitos deles, que repudiariam seu Salvador, cairiam novamente em escravidão. E diz também que não haveria quem os resgatasse. Esse tema de abandono ecoa o verso 29. A agregação de maldições aqui é avassaladora. Este capítulo deve ser comparado com o trecho semelhante, porém mais curto, de Levítico 26, que termina com a possibilidade de confissão, arrependimento e restauração. O tema aqui da restauração é transferido para o capítulo 30, que vamos ainda estudar à frente. Aqui termina o terceiro discurso de Moisés. Esses comentários se encontram no volume 1, página 1161, do Comentário Bíblico Adventista. Agora, um momento solene de apelo ao povo nos traz o texto do livro Patriarcas e Profetas. Depois da repetição pública da lei, Moisés completou o trabalho de escrever todas as leis, estatutos e juízos que Deus lhe dera e todas as regras relativas ao cerimonial dos sacrifícios. O livro que continha estas coisas foi posto sob os cuidados de oficiais competentes, e para ser guardado com segurança, foi depositado ao lado da arca. Achava-se ainda o grande líder, tomado de receio de que o povo se afastasse de Deus. Em um discurso muito sublime e palpitante, expôs-lhes as bênçãos que seriam deles, sob condição de obediência, e a maldição que seguiria a transgressão. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, no fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus animais, os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão. Descreve os primeiros 8 versículos deste capítulo. Pelo espírito de inspiração, olhando através dos séculos,
Moisés descreveu as terríveis cenas da subversão final de Israel como nação e a destruição de Jerusalém pelos exércitos de Roma. Quando disse: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Descreve os versos 49 e 50. A completa devastação da terra, os horríveis sofrimentos do povo durante o cerco de Jerusalém por Tito, séculos mais tarde, foram vividamente descritos quando Moisés disse: comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E te angustiará em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço. E por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará as tuas portas. Os textos dos versos 51 a 53, 56 e 57. Este texto está na página 486 do livro Patriarcas e Profetas. Agora, o capítulo 28 de Deuteronômio pode ser aplicado da seguinte forma para hoje em nossos dias. Ele começa dizendo assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, Ele os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as suas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem a Ele. Em Deuteronômio 28:15 apresenta o outro lado, as consequências da desobediência. Entretanto, diz: se vocês não obedecerem, todas as maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Portanto, aqui encontramos um alerta para nós hoje também. As maldições não têm que ver com Deus com orgulho ferido, almejando ferir ou vingar-se de quem não o honrou. Não podemos confundir, não podemos entender de maneira equivocada. Maldições são consequências do pecado. Porém, graciosamente, o que acontece? Deus pode usá-las didaticamente visando despertar o sofredor para voltar ao Salvador. Assim como o filho pródigo voltou para os braços do pai quando chegou ao fundo do chiqueiro. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32, está esta parábola tão conhecida que Jesus falou. Amados, Deus quer que reconheçamos que longe dele a vida não vale a pena, nem um pouco. Distanciar-se de Deus significa estar vulnerável no mundo que jaz no maligno. Devido a tamanho perigo de estar desprotegido, Deus apela para não pegarmos atalhos na vida espiritual, e nem desviar-nos do caminho através de heresias, cultos agradáveis ao coração humano,
mas que desagradam o coração de Deus. Note que o propósito divino para Israel era que eles liderassem o mundo, objetivando impedir a propagação do pecado e suas consequências. Que Israel atraísse o mundo para Deus, com tantas bênçãos sobrenaturais. Que eles testemunhassem ao mundo da importância da fidelidade e obediência ao Deus verdadeiro. E em uma comparação, uma aplicação, é o que Deus espera da sua igreja hoje, para mim e para você. Com foco espiritual correto, a igreja se alinha com o foco de Deus para o mundo. Portanto, ouçamos o apelo divino para nós neste capítulo. Agora, finalizando o nosso momento de refletir. Desde a primeira queda, os resultados do pecado revelaram o seu salário: a morte, o sofrimento, a dor, a tristeza. Envolveram um mundo que havia sido criado com a mais perfeita harmonia. Da primeira folha a cair no chão ao primeiro homicídio, tudo passou a revelar a terrível face do pecado e da morte. Ainda que a natureza fale de seu Criador, ela também nos lembra que o pecado tornou o tempo de vida nesta terra limitado. Os filhos de Israel receberiam das mãos de Deus uma terra de delícias, mas diferente da queda do casal edênico, precisavam assumir uma atitude de obediência, a fim de desfrutar das bênçãos do lugar prometido. As mesmas bênçãos estão à nossa disposição hoje, assim como as maldições continuam a vigorar na vida de quem ignora as instruções divinas. Obediência, amigo ouvinte da palavra de Deus, redunda em bênção e vida, enquanto que a desobediência gera maldição, sofrimento e morte. Portanto, mediante zeloso estudo das Escrituras, fervorosa vida de oração, aliada à entrega do coração aos cuidados do Espírito Santo, certamente não participaremos da sorte dos desobedientes, mas desfrutaremos das bênçãos da salvação em Cristo Jesus, porque todas elas vêm dele, pertencem a ele e nele se concretizam. Para isso, vigiemos e oremos. Amém. Muito bem, amigos, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Deuteronômio 28, um capítulo profundo, muito especial, descrevendo as bênçãos que a obediência atrai sobre nós. E também descreve as consequências, as maldições para aqueles que escolhem o pecado. Que Deus nos ajude, para que eu e você possamos escolher estar ao lado de Deus, obedecendo aos seus mandamentos, fazendo a sua vontade, e que assim as bênçãos sejam derramadas sobre nossas vidas. Vamos falar com Deus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um despertar ao teu lado e poder ouvir a sua voz neste momento através da sua palavra no estudo de hoje. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é fiel em suas promessas e o Senhor tem um céu de bênçãos para seus filhos aqui na terra e futuramente
nos dará uma vida plena de felicidade e também uma vida eterna. Senhor, ajude-nos a contemplar todos os teus princípios, ensinamentos e também as tuas promessas. Ajude-nos em nossas lutas, em nossas provações e também em nossas fraquezas. Fica conosco em mais esse dia de nossa caminhada nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui, um grande abraço. Se você puder, deixe seu comentário, compartilhe, deixe seu like e participe de nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.